Efésios capítulo 5, os versos 18 a 21. As crianças vão permanecer no templo hoje. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Então é momento oportuno também para que as crianças estejam conosco. Efésios capítulo 5, os versos 18 a 21, nós vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Todos acharam? Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Leiamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, e rendemos graças ao Senhor por esse momento em que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, e ouvir também, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Por isso nós suplicamos ao Teu Santo Espírito que desvende os nossos olhos, abra o nosso coração. Capacite-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, a fim de que a Tua palavra, Senhor, seja pregada com fidelidade e que os nossos corações estejam prontos para ouvir aquilo que o Senhor deseja dizer. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, de forma humilde, dependentes tão somente da Tua graça. Oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é o que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Talvez para algum de nós a gente pense que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que muitas vezes a gente vê, né, que cai no chão, fala novas línguas. Talvez você já deve ter ouvido alguém dizer que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que traz revelações e por aí vai, né? Muitas vezes é isso que as pessoas pensam quando falam de alguém cheia do Espírito Santo. Mas, de fato, isso são coisas ou são ideias equivocadas e que muitas vezes estão distantes exatamente do ensino das Escrituras a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia, então, ela traz para nós que ser cheio do Espírito Santo não está ligado intimamente a uma vida de experiências sobrenaturais ou experiências inexplicáveis. Diante, então, aqui do contexto que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, eu queria trazer algumas verdades, na verdade, 3 verdades, no que diz respeito, então, a ser cheio do Espírito Santo. Então, note, primeiramente, que o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que é controlado pelo Espírito. Veja aí no verso de número 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Notem então, irmãos, que o verso de número 18, ele traz 2 ordens aqui para nós. Uma ordem, então, é negativa e outra, então, positiva. A ordem negativa, então, está aí no início do verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho. E eu quero deixar claro aqui, já de antemão para os irmãos, que o apóstolo Paulo aqui não tem a intenção de condenar a embriaguez. Embora o texto ele coloque isso diante de nós, mas o ponto do apóstolo Paulo não é esse. Então a gente não precisa aqui gastar muito tempo, e nem é a minha intenção nessa noite, mostrar então de que a Bíblia condena a embriaguez. Exatamente porque o apóstolo Paulo, ele vai inclusive dizer lá em Gálatas 5, que embriaguez ou bebedice é uma das obras da carne. E certamente esse não é o ponto do apóstolo Paulo aqui. O que a gente precisa mencionar, então, é que existe tanto uma semelhança, quanto também um contraste entre aquela pessoa que está bêbado por causa do vinho e aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. Veja, então, que a semelhança entre uma pessoa que está bêbada, ou seja, está embriagada com o vinho, é exatamente isso. Ela é controlada
pelo álcool. Ela é controlada, então, a partir disso. E isso também acontece com o cristão. O cristão, então, que está cheio do Espírito Santo, ele é controlado, ele é dominado, então, pelo Espírito Santo. Notem, então, isso deve chamar a nossa atenção, e eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, que tanto o verbo embriaguez, quanto o verbo enchei-vos, ele está no imperativo. Ou seja, ele está dizendo que é uma ordem que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, ele está querendo distinguir entre aquilo que de fato controla a nossa vida. Por um lado, então, o álcool ou a embriaguez controla o indivíduo, mas por outro lado, então, o apóstolo Paulo diz que o Espírito, então, deve controlar a nossa vida. Daí, então, parte este contraste entre uma coisa e outra. Entre aquele que está embriagado com vinho e aquele, então, que está enchido pelo Espírito Santo. Então, este é o ponto que o apóstolo Paulo quer colocar aqui diante de nós. Quem é que controla, então, a nossa vida? É a embriaguez ou é o Espírito Santo? Então, note que nesse contraste, a embriaguez, ela tem exatamente essa ideia, não é? De tirar o indivíduo do controle. A pessoa, então, fica completamente descontrolada. No caso, então, do enchimento do Espírito, o homem descontrolado, então, é levado ao controle. O que a Bíblia, então, chama, em outras palavras, de domínio próprio. Dito de outro modo, irmãos, nós podemos dizer que a embriaguez, então, ela tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento sábio, o equilíbrio, o poder, então, de avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez, ela impede o homem, então, de agir de maneira sensata. Mas, por outro lado, o que o Espírito, então, faz é completamente oposto disso. Ele estimula a mente, o coração, a vontade. Ele dá entendimento, ele dá sabedoria, ele capacita, ele dirige a vida, então, dos filhos de Deus, conforme o apóstolo Paulo vai mencionar para nós lá em Romanos capítulo 8. Então, o indivíduo que é cheio do Espírito Santo, ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele é dominado por ele. Paulo ainda vai mostrar para nós o resultado, então, da embriaguez. Ele vai dizer, então, que a embriaguez tem como resultado a dissolução. É o descontrole, é o desperdício. A palavra grega que é traduzida aqui para nós como dissolução, é a mesma palavra que, por exemplo, Jesus vai usar lá em Lucas capítulo 15, quando ele conta aquela história que a gente conhece do filho pródigo, e especialmente no verso de número 13, nós encontramos então Jesus dizendo o seguinte: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e de lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa é a palavra que é traduzida aqui como dissolução, e Lucas capítulo 15, verso de número 13, ela é traduzida como dissolutamente. O que aquele filho pródigo fez? Ele desperdiçou os seus bens. Ele ficou completamente descontrolado. É isso então que pessoas bêbadas fazem. Elas são desenfreadas, elas são dissolutas, elas são descontroladas, elas perdem o pudor, a vergonha, a desonra própria, e elas envergonham inclusive a vida no lar. Todos nós sabemos. Talvez você tenha convivido ou experimentado algum tipo de convivência com uma pessoa, então, dependente do álcool. Você sabe, então, as lágrimas, a pobreza, a separação, a vergonha que o álcool, então, traz à família. A embriaguez, então, leva à ruína. Todavia, então, o resultado da plenitude do Espírito Santo é completamente o oposto. É completamente o contrário. O Espírito, então, ele, em vez de nos tornar brutos e duros, como faz o álcool, ele nos resgata, ele nos restaura, ele nos dá a graça. A obra do Espírito Santo de Deus em nós é exatamente de nos fazer mais parecido com Cristo,
Nós somos mudados e transformados. Nós recebemos uma nova vida. A segunda coisa, então, que o apóstolo Paulo vai mencionar é exatamente que ser cheio do Espírito Santo produz frutos. Veja aí, a partir do verso 19, ele vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então menciona aqui 3 frutos ou 3 benefícios da plenitude do Espírito Santo. O primeiro resultado então é a comunhão. Veja aí o verso 19, ele diz: falando entre vós com salmos. O contexto aqui é exatamente esse contexto da comunhão. John Stott, ele afirma que falando entre vós com salmos aponta exatamente para esse momento de culto público. Certamente John Stott tem razão, porque o resultado de pessoas cheias do Espírito Santo é exatamente isso, é o culto a Deus, é a adoração ao nosso Deus. É um culto então cheio de alegria, de contentamento, de fervor. Nós vamos encontrar, irmãos, esse mesmo ensino do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,16. Ali ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em outras palavras, o crente, então, cheio do Espírito Santo, no culto, então, ele edifica e louva a Deus de coração. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se nós tivéssemos um culto, então, recheado da presença do Espírito Santo no nosso meio, isso não seria apenas um benefício em nosso favor, mas certamente um benefício para um mundo perdido, onde as pessoas de fato pudessem ver a nossa vida transformada e a nossa igreja então repleta da presença do Espírito. E certamente as pessoas iam dizer: eu quero ir lá para saber o que está acontecendo naquela igreja, o que está acontecendo no meio daquele povo, por que eles se reúnem, por que eles cantam alegremente, por que eles louvam a Deus com tanto fervor. Além disso, então, nós vamos perceber que o segundo resultado, então, de ser cheio do Espírito é a adoração. Veja ainda o verso 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Se o primeiro, então, falava da comunhão que nós temos que ter uns com os outros, aqui, então, esta comunhão não é apenas conosco, mas com o Senhor. Embora a nossa adoração seja coletiva, ela também é uma adoração particular, individual. Embora a gente possa dizer que estamos aqui prestando um culto a Deus de maneira coletiva, nós podemos também dizer que eu estou prestando um culto a Deus. Por isso, irmãos, a adoração, ela não pode ser fria, ela não pode ser formal, mas veja que Paulo diz que ela tem que ser de coração. Deve ser de todo o nosso ser. O crente cheio do Espírito, ele adora a Deus com entusiasmo, com alegria abundante. Ele não usa apenas a sua mente, a sua emoção e a sua vontade, mas ele usa o seu coração. O culto, então, irmãos, em outras palavras, ela não pode ser um culto morno, ele não pode ser um culto morto. Não se trata de um culto onde nós vamos ter algum tipo de entusiasmo carnal ou algum tipo de emocionalismo. Nós sabemos que o culto a Deus é um culto em espírito e em verdade. Mas o culto a Deus é um culto, então, cristocêntrico, alegre, reverente, vivo. É um culto, então, onde eu me derramo diante de Deus. Eu apresento diante de Deus, então, o meu coração. Eu estou atento àquilo que Deus tem a falar. Eu estou, então, pronto para que o Senhor me conduza a uma vida transformadora. Você já pensou nisso, irmãos? Sair da sua casa alegre, contente,
empolgado e jubiloso porque está indo ao culto onde você vai prestar culto a Deus, vai louvá-lo. Você já pensou que coisa maravilhosa você poder chegar no culto, cantar e adorar a Deus de coração, sem que você tenha essas preocupações do que você vai fazer amanhã, qual é o dinheiro que você vai receber ou vai ter que transferir, sem pensar no que você tem que fazer ao chegar no seu trabalho. Você já pensou então de como o nosso culto seria abençoado se cada um de nós chegássemos aqui com um único propósito de adorar a Deus de todo o nosso coração e nada mais? Imaginem, meus queridos irmãos, como verdades tão simples como essas poderiam mudar a nossa vida e a nossa adoração de modo significativo. Imagine a nossa vida cheia do Espírito, como ela pode fazer com que o nosso culto se torne de fato um prenúncio da glória eterna, onde nós nos reunimos domingo após domingo exatamente para exaltar a este Deus que nós queremos nos encontrar com Ele na glória. Como isso seria maravilhoso, como isso seria fabuloso a cada semana que Deus pudesse derramar do seu Espírito em nossas vidas, no nosso culto. Que Deus então possa fazer isso, irmãos. Deus possa nos encher do seu Espírito. Que Deus possa visitar domingo após domingo então o nosso culto. O terceiro resultado que nós encontramos é a gratidão. Veja aí que Paulo prossegue no verso de número 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o crente cheio do Espírito não é aquele indivíduo que está cheio de queixas e murmuração, mas gratidão. Calvino, então, define dar graças como sendo um prazer cujo sabor jamais deve ser perdido. É um exercício do qual jamais nos cansemos. Dar graças sempre por tudo não significa que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que é contrário à sua palavra. Mas notem que Paulo coloca neste contexto que dar sempre graças por tudo deve ser a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar sempre graças a Deus por tudo é o reconhecimento de que Deus é, daquilo que Deus é e das obras que Ele executa. Dar sempre graças por tudo é o reconhecimento da providência de Deus em nossa vida, de que Deus nos envia tudo aquilo que nós necessitamos para sermos transformados segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo, inclusive aquelas coisas que nós não gostamos, aquelas coisas que muitas vezes nos machucam, aquelas coisas que muitas vezes nos tiram o sono. É exatamente isso que nós devemos fazer, dar graças a Deus em tudo. Ou seja, dar sempre graças por tudo é uma vida então de completa entrega a Deus, sabendo que Deus cuida de todas as coisas, que Deus providencia tudo aquilo que nós necessitamos. E finalmente, irmãos, nós podemos dizer que ser cheio do Espírito Santo nos conduz então a uma submissão a Cristo. Veja o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não pode ser altiva, arrogante, soberba. Aqueles que são cheios do Espírito, eles têm o caráter de Cristo. Eles são mansos e humildes de coração. Grande Osborne, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: quando o Espírito se instala no povo de Deus, eles naturalmente deixam de pensar apenas em si mesmos. E os santos juntos são encorajados a se submeterem uns aos outros. Logo, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, ela sabe que precisa de outros para que possa ajudá-la na sua caminhada cristã. Mas ela sabe também que ela precisa se sujeitar uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito, ela luta então pela comunhão da igreja. Exatamente porque ela sabe que o individualismo é algo perigosíssimo para a igreja. Alguém cheia do Espírito, ela se submete à ordem e à disciplina da igreja de maneira voluntária.
E essa submissão, nós vamos ver mais adiante, ela começa no lar, na nossa casa, quando nós nos submetemos, então, uns aos outros, dentro do nosso contexto familiar. Um outro comentarista, chamado Charles Erdmann, ele diz o seguinte: sujeição aos nossos irmãos, comportamento modesto, humildade, docilidade, tolerância e brandura são as provas evidentes do poder do Espírito. Tal sujeição mútua entre os crentes deve ser praticada no temor de Cristo, ou seja, com reverência a Ele, que é Senhor e Mestre de todos. Concluo aqui, irmãos, fazendo algumas considerações finais sobre o texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, então, como eu já afirmei, o verbo enchei-vos, ele está no modo imperativo. É uma ordem de Deus. É um dever de cada um dos cristãos. Enchei-vos não é uma proposta alternativa, não é uma opção, mas é um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito, então, é algo obrigatório, não opcional. Consequentemente, não ser cheio do Espírito é a mesma coisa que desobedecer a Deus, o que seria também um pecado que nós estaríamos cometendo diante de Deus. Nós podemos concluir, então, irmãos, que se um crente pode ser disciplinado por ficar bêbado, ele também pode ser disciplinado por não ser cheio do Espírito. Em segundo lugar, note aí que o verbo enchei-vos, ele está no plural. A ordem, então, para ser cheio do Espírito, ela é válida para todos os cristãos, em qualquer época e em qualquer lugar. Não há exceções. Se ninguém deve ficar bêbado dentre nós, todos, porém, devem ficar cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito, irmãos, não é um privilégio de uma elite gospel, mas sim um privilégio ordenado a todo o povo de Deus. Sendo assim, irmãos, toda a igreja, cada um de nós, devemos ser cheios do Espírito. E certamente quando isso acontecer, irmãos, algo transformador, algo maravilhoso vai acontecer em nós e também no Sudoeste. Cada um de nós, então, temos essa responsabilidade. Em terceiro lugar, conforme eu já mencionei, enchei-vos aqui, ele aparece na língua grega como uma ação passiva. Ou seja, o sentido é, deixem o Espírito encher vocês. Paulo, no início da carta aqui de Efésios, ele vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas agora, então, ele diz que nós devemos ser enchidos por Ele. Nós devemos ser completamente, então, dominados, dirigidos, controlados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, nós devemos entregar o nosso coração sem reserva ao Espírito, para que nós sejamos, então, enchidos por Ele. Então, não importa, irmãos, quanto nós temos do Espírito. O que importa é quanto o Espírito tem de nós. Não leva muito em conta se você tem um domínio a respeito das coisas de Deus, da Bíblia e por aí vai. Mas o que importa é quanto o Espírito controla a sua vida, as suas ações, as suas decisões e por aí vai. Em quarto lugar, eu devo mencionar que o verbo que aparece aí, enchei-vos, ele também aparece na língua grega no tempo presente contínuo. Isso significa que nós devemos ser enchidos pelo Espírito continuamente. Ser cheio do Espírito não é uma experiência única, mas é uma experiência diária, renovada, todos os dias, continuamente. Assim como eu e você precisamos de água todos os dias, senão a gente morre de sede, assim nós precisamos todos os dias do Espírito de Deus em nós,
para que nós não morramos de sede espiritual. Fomos selados então de uma vez por todas, mas nós precisamos ser cheios do Espírito todos os dias. O Espírito então, irmãos, tem uma medida de enchimento para todos os dias, para cada um de nós. Diante disso, então, eu queria trazer algumas ações práticas. Como é que eu sei, então, que eu estou sendo enchido pelo Espírito? Primeiramente, então, note a maneira como você anda. Veja que o apóstolo Paulo já mencionou a respeito disso aqui na carta aos Efésios, mas ele diz também lá em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A pergunta então é, qual é a relação que nós temos com o pecado? Você odeia o pecado? Você detesta o mal? Você busca com a graça de Deus viver para agradar a Deus com a sua vida? Se você ainda tem prazer com o pecado, meu irmão, é bem possível que você ainda não esteja sendo cheio do Espírito Santo. Se você é um cristão, mas a sua vida ainda está enredada com pecados de toda sorte, certamente você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Além disso, o que move o seu coração? O que faz você acordar todas as manhãs e enfrentar horas de trabalho? É simplesmente ou apenas para ganhar dinheiro e para sustento da sua família? Ou você acorda pensando em como pode viver para a glória de Deus e como pode pregar a sua palavra no local onde você está? Além disso, nós vimos que ser cheio do Espírito fala da nossa comunhão e da nossa adoração. O que você e eu pensamos sobre o culto? Será que o culto, ao invés de nos dar alegria, nos traz canseira? Será que você está aqui presente de corpo, mas sua cabeça está em outro lugar, pensando em outras coisas, pensando como é que o meu time do coração vai ganhar essa semana, como é que eu vou resolver esses problemas? Será que de fato você está louvando a Deus de todo o seu coração? Será, irmãos, que nós temos mais entusiasmo pelo nosso time do coração do que pela adoração? Será que nós chegamos atrasados para assistir um filme, mas nós não nos importamos quando nós chegamos atrasados à igreja? Além disso, você se importa com os perdidos? Você está disposto a pregar o evangelho a eles? Ou você pensa que está tudo bem com eles, uma vez que você está salvo, está tudo legal, não tem problema nenhum, pelo menos o meu está garantido? Lembre-se, irmãos, o Espírito de Deus é um Espírito missionário. Se nós somos cheios do Espírito Santo, de fato nós seremos mais fiéis na nossa proclamação. Além disso, nós podemos então nos perguntar, o que sai da nossa boca? Gratidão ou murmuração? Como é que nós nos comportamos quando nós estamos diante de lutas? As nossas canções a Deus são sinceras ou apenas da boca para fora? Os nossos lábios professam o desejo do nosso coração ou apenas estamos enganando naquilo que nós falamos? As nossas palavras edificam, animam, consolam o coração dos irmãos ou apenas destroem, falam mal ou desanimam os nossos irmãos? Essas perguntas, irmãos, certamente elas nos ajudarão a verificarmos se de fato nós estamos cheios do Espírito ou se nós estamos cheios de nós mesmos. Finalmente, meus irmãos, lembre-se de que Jesus foi cheio do Espírito Santo. O evangelista Lucas, ele registra o seguinte: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. O evangelista Lucas ainda registra no capítulo 4, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. O próprio Senhor Jesus Cristo registra em Lucas capítulo 4, os versos 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e libertação da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Notem então, irmãos, que o ministério e a vida de Jesus foi marcada pela presença do Espírito Santo de maneira plena. Jesus então foi cheio do Espírito Santo. E Paulo diz então que nós devemos fazer o mesmo, ser cheios do Espírito. Isso significa que isso não é apenas possível, mas é necessariamente urgente para cada um de nós. Se Jesus, então, na sua vida e no seu ministério, precisou ser cheio do Espírito, o que dirá de nós, irmãos? Nós precisamos também ser cheios do Espírito. Como nós sairemos da nossa frieza espiritual se nós não temos o Espírito? Como é que nós vamos pregar o Evangelho se nós não pedimos, então, a capacitação que vem do alto? Como é que nós vamos alcançar os perdidos se o Espírito não causa em nós nenhum clamor por aqueles que não conhecem a Cristo? Por isso, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus hoje. É uma obra urgente nas nossas vidas. Como é que nós vamos ver vidas transformadas e a nossa igreja aumentada se nós estamos apenas olhando para os nossos próprios recursos? Por isso, meus irmãos, nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então pedir a Ele que nos encha do seu Espírito. Desse modo, então, ao participarmos da ceia do Senhor nessa noite, ore, então, pedindo a Deus que encha você do seu Espírito, para que, então, o Espírito Santo controle a sua vida totalmente. Talvez você precise entregar áreas da sua vida que estão sob o seu controle ainda, mas você precisa entregar ao controle do Santo Espírito de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nessa noite, entregue-se a Jesus total e completamente, de todo o coração. Permita, deixe que o Espírito então encha o seu e o meu coração, para que sejamos controlados tão somente por Ele, para a glória e louvor do nome dEle. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o Teu santo nome. Te damos graças, ó Pai, por Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue, Senhor, a falar aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.